Eu não entendi por que minha filha de 6 anos falou aquilo no elevador, mas senti meu estômago afundar antes mesmo de perguntar. Ela só olhou para o espelho, segurando a mochila da escola, e disse: Pai, por que a mamãe pediu para o tio Renato não vir aqui quando você está em casa? Na hora, o barulho do condomínio em Águas Claras sumiu. O cheiro de café da manhã grudado na minha camisa virou enjoo, e eu olhei para a carinha dela tentando decidir se eu tinha ouvido errado, ou se minha vida tinha acabado de rachar bem ali, entre o terceiro e o térreo. Minha esposa, Camila, estava ao meu lado. Ela não olhou para mim primeiro, olhou para nossa filha. Foi rápido, mas eu vi. Aquele olhar de aviso, duro, escondido por um sorriso falso. Lara, que história é essa? Você sonhou, amor, ela disse, apertando o botão do térreo de novo, como se apertar mais forte fizesse o elevador descer mais rápido. Eu perguntei, tentando manter minha voz normal. Quem é tio Renato? Camila riu, mas não foi riso de surpresa, foi riso de defesa. Deve ser algum pai da escola, Rafael. Você anda tão estressado que qualquer coisa vira novela. E aí ela colocou a mão no meu braço, aquela mão que antes me acalmava, e naquela manhã pareceu uma coleira. Renato. O nome ficou batendo na minha cabeça enquanto deixávamos Lara na escola em Taguatinga. No caminho, Camila falou demais. Falou do trânsito, do preço do mercado, da mãe dela que estava com pressão alta, do salão que precisava remarcar porque a manicure tinha cancelado. Tudo sem respirar. Eu conhecia minha esposa havia 12 anos, e Camila só preenchia silêncio assim quando estava escondendo alguma coisa. Quando parei na porta da escola, Lara desceu e correu para a entrada. Antes de sumir, ela virou e falou: Tchau, mãe. Hoje eu posso contar para tia Dani que você chorou ontem? Camila travou. Eu virei devagar para ela. Chorou por quê? Perguntei. Ela pegou o celular, fingiu ler uma mensagem no WhatsApp e respondeu sem me enganar. Discussão com minha mãe. Coisa minha. Só que a mãe dela tinha mandado áudio no grupo da família na noite anterior, rindo, falando de churrasco no domingo. Eu lembrei disso na hora. Quando mencionei, Camila finalmente me olhou e a doçura dela desapareceu por meio segundo. Você tá me interrogando na porta da escola agora? Que bonito, Rafael. Depois reclama que eu me sinto sufocada. Eu fiquei calado, mas por dentro alguma coisa começou a correr. Como se meu corpo já soubesse de uma verdade que minha cabeça ainda implorava para não existir. No caminho de volta, o celular dela vibrou no console. Ela virou a tela rápido demais. Eu só consegui ver uma notificação do iFood. Seu pedido anterior de ontem às 22h47 foi avaliado? Estranho, porque ontem às 22h47 ela tinha dito que estava dormindo no quarto com dor de cabeça e eu tinha comido pão com queijo sozinho na cozinha. Quando perguntei, ela soltou um suspiro cansado. Pedi açaí para minha mãe, Rafael. Meu Deus, você tá impossível. Mas o endereço que piscou por um segundo antes dela bloquear a tela não era o da minha sogra. Era o nosso condomínio. E o pedido não estava no nome dela. Estava no nome de Renato. Eu fiquei olhando para aquela tela bloqueada, como se ela ainda estivesse acessa, e Camila percebeu. Ela pegou o celular de console e colocou dentro da bolsa com uma calma ofensiva, como se eu fosse o estranho por ter visto o nome de outro homem ligado ao nosso endereço, quase 11 da noite. Você viu? Errado, ela disse. Antes mesmo de eu perguntar de novo, e foi isso que me deu mais medo, porque ninguém se defende de uma acusação que ainda não foi feita. Eu só respondi. Então desbloqueia e me mostra. Ela riu baixo, olhando pela janela para o trânsito parado na FTJ, e disse: Você tá ouvindo a nossa filha inventar coisa, olhando meu celular, agora quer senha? Parabéns, Rafael. Virou exatamente o tipo de homem que jura que odeia. Quando chegamos ao condomínio, o porteiro, seu Arlindo, levantou a mão para cumprimentar e fez aquela cara de quem sabe demais e quer fingir que não sabe nada. Camila entrou na garagem antes de mim, quase marchando, mas eu parei perto da guarita e perguntei do jeito mais casual que consegui. Ontem chegou o delivery tarde lá em casa. Ele mexeu nos papéis, olhou para a câmera, coçou a cabeça. Chegou sim, doutor. Mas foi retirado na portaria. Meu sangue esfriou. Por quem? Seu Arlindo engoliu seco. Pela dona Camila mesmo. Tinha um rapaz junto, mas achei que fosse parente. Ela falou que o senhor estava viajando. Eu senti uma pressão no peito tão forte que precisei apoiar a mão no balcão. Eu não estava viajando. Eu estava em casa, no quarto ao lado, acreditando que minha esposa dormia.
Subi devagar, já com o corpo inteiro tremendo. Quando abri a porta do apartamento, Camila estava na cozinha, tirando o jaleco da bolsa, como se tivesse acabado de chegar do trabalho e não de uma fuga. Falei com o Arlindo, eu disse. Ela nem piscou. Ótimo. Agora você envolve porteiro na nossa vida. Que vergonha. Eu perguntei quem era Renato e dessa vez ela não riu. Ela respirou fundo e mudou de versão. É o pai de uma amiga da Lara. Ele veio deixar o material da festa junina da escola. Eu não te falei porque sabia que você ia fazer exatamente isso. Eu perguntei por que ele pediu o iFood no nosso endereço. Ela bateu a mão na bancada. Porque o aplicativo dele salvou errado, Rafael. Você ouve o absurdo que está insinuando. Só que naquele momento meu celular vibrou. Era uma mensagem da minha cunhada, Priscila, irmã dela. Rafa, a Camila tá bem? Ela me ligou chorando, dizendo que você surtou na frente da Lara. Eu li aquilo 2 vezes. Ela já tinha começado a contar a história dela antes mesmo de a nossa conversa terminar. Olhei para Camila e ela estava com os olhos cheios de lágrimas. Mas não eram lágrimas de culpa, eram lágrimas de estratégia. Eu tenho medo de você quando você fica assim. Ela sussurrou. E aquilo me feriu de um jeito sujo, porque eu nunca tinha encostado um dedo nela, nunca tinha gritado na frente da nossa filha, mas de repente eu já era o monstro que ela precisava que eu fosse. Eu fui até o quarto para respirar, mas encontrei a bolsa do salão aberta em cima da cama. Dentro, entre uma nécessaire e uma blusa dobrada, havia uma chave que eu nunca tinha visto, presa num chaveiro simples com a letra R. Quando voltei para a sala segurando aquilo, Camila perdeu a cor do rosto pela primeira vez. Antes que ela falasse qualquer coisa, o interfone tocou. A voz do porteiro saiu chiando. Dona Camila, desculpa incomodar. Mas o senhor Renato está aqui embaixo, pergunto se pode subir. Eu não lembro de ter respirado quando ouvi o nome dele no interfone. Foi como se meu corpo inteiro tivesse entendido antes da minha cabeça. Camila levantou tão rápido que derrubou a cadeira da bancada, o rosto branco, os olhos arregalados não de surpresa, mas de alguém que percebeu que perdeu o controle da situação. Não deixa ele subir, ela falou quase sem voz, vindo na minha direção. Só que aquilo piorou tudo, porque até aquele segundo ainda existia uma parte miserável de mim tentando acreditar em coincidência, em mal-entendido, em qualquer coisa menos no óbvio. Peguei o interfone antes dela. Pode subir. Camila segurou meu braço na mesma hora. Rafael, pelo amor de Deus, você tá fazendo um escândalo por nada. Eu olhei para a mão dela em mim e senti nojo de como ela ainda tentava conduzir a situação. Nada? Perguntei baixo. Tem um homem vindo aqui em casa atrás da minha esposa e eu tenho que fingir que é nada. Ela começou a chorar instantaneamente, como se apertasse um botão invisível. Você quer me humilhar. É isso. Só que dessa vez eu não caí. O problema de conviver muitos anos com alguém manipulador é que um dia você aprende o ritmo da atuação. A campainha tocou poucos segundos depois. Camila ficou imóvel no meio da sala. Eu fui abrir. Renato era exatamente o tipo de homem que eu odiaria mesmo sem aquilo tudo. Bonito de um jeito arrogante. Barba alinhada. Camisa social clara dobrada até o antebraço. Cheiro forte de perfume caro invadindo o corredor. Ele sorriu primeiro, mas o sorriso morreu quando me viu. Achei que a Camila estava sozinha, ele falou. Nem tentou fingir outro motivo. Nem entrega, nem escola, nem festa junina. Sozinha. Aquela palavra entrou no peito como faca. Camila apareceu atrás de mim na mesma hora. Renato, vá embora. Ele olhou para ela confuso. Você disse que ele estava viajando até sexta. Eu senti minha visão escurecer por um instante. Ela fechou os olhos rápido, como quem percebeu tarde demais o tamanho da própria mentira. Você marcou com ele aqui? Perguntei. Mas minha voz já não parecia minha. Camila veio na minha direção. Escuta, não é o que você está pensando. E toda pessoa traída escuta essa frase segundos antes da própria vida explodir. Renato levantou as mãos, desconfortável. Cara, eu não sabia que vocês ainda estavam. Não que eram casados. Não que moravam juntos. Ainda estavam. Como se ela já tivesse vendido para ele a imagem de um casamento morto. Eu ri de nervoso, aquele riso horrível que vem quando o cérebro não consegue processar a humilhação. Há quanto tempo? Perguntei olhando para ela. Camila cruzou os braços e naquele segundo as lágrimas desapareceram. Sumiram. Virou outra pessoa, fria, calculista. Você quer conversar agora na frente dele?
Aquilo me destruiu mais que qualquer confissão. Renato percebeu que tinha entrado numa guerra que não entendia e tentou recuar. Camila, acho melhor eu ir. Só que antes dele virar, Lara abriu a porta do quarto. Minha filha apareceu de pijama, segurando o coelho de pelúcia, e sorriu quando viu ele. Tio Renato. Ela correu abraçar aquele homem como se já o conhecesse bem demais. O apartamento inteiro ficou em silêncio. E então minha filha falou a frase que acabou comigo de verdade. Você voltou? A mamãe falou que agora a gente vai morar na sua casa também. Eu queria dizer que gritei, que parti para cima dele, que quebrei alguma coisa, porque seria mais fácil conviver com isso do que com o que realmente aconteceu. Eu fiquei parado. Completamente parado. Minha filha abraçada na cintura do amante da minha esposa, enquanto eu tentava entender em que momento virei um figurante dentro da minha própria casa. Renato olhou para mim assustado, depois para Camila. Você falou que ele sabia, ele disse baixo, quase sem acreditar. E foi ali que percebi que ela mentia diferente para cada pessoa, montando versões separadas da realidade, como quem organiza roupas num armário. Camila puxou Lara rápido pelo braço. Vai pro quarto agora. Lara reclamou, confusa. Mas, mãe! Agora, o tom dela veio seco, agressivo, totalmente diferente da mulher frágil que chorava 10 minutos antes dizendo ter medo de mim. Minha filha saiu assustada, olhando para trás várias vezes. Quando a porta do quarto fechou, o apartamento pareceu pequeno demais para tanta mentira. Você é doente, eu falei olhando para Camila. Ela respirou fundo, cruzando os braços. Não faz teatro, Rafael. Você já sabia que nosso casamento estava acabado. Aquilo bateu em mim com uma violência absurda. Por que não? Eu não sabia. Eu sabia que estávamos distantes, cansados, presos na rotina, mas acabados? Ela tinha viajado comigo em janeiro. Tinha postado foto nossa no churrasco da família 2 semanas antes. Tinha me chamado de amor na frente dos amigos no aniversário da sogra. E naquele instante, eu comecei a perceber que talvez aquela encenação não fosse para me enganar apenas, mas para controlar a narrativa quando tudo explodisse. Renato finalmente falou. Camila, você disse que vocês estavam separados há meses. Eu virei para ele devagar. Separados? Ele hesitou. Ela falou que você dormia em outro quarto, que só estavam juntos por causa da Lara. Eu comecei a rir de novo, aquele riso vazio de quem já passou do limite. A gente dormiu junto anteontem. Renato empalideceu. Camila fechou os olhos irritada, como se o próximo fosse eu revelar aquilo. Você não precisava falar isso, ela sussurrou. E naquele momento alguma coisa em mim morreu de vez. O celular dela começou a tocar na bancada. Mãe, ela ignorou. Tocou de novo. Depois mensagem atrás de mensagem no WhatsApp. Eu peguei o aparelho antes que ela impedisse. Me devolve isso agora, ela gritou vindo para cima de mim. Mas eu já tinha aberto. A primeira mensagem da sogra fez meu corpo gelar. Ele descobriu, se controla e não admite nada até falar com o advogado. Advogado. Não era um erro. Não era impulso. Não era uma aventura escondida. Tinha plano. Tinha estratégia. Tinha gente ajudando. Continuei rolando as mensagens enquanto Camila repetia que eu estava invadindo a privacidade dela. Privacidade. A palavra quase me fez vomitar. Vi conversas sobre apartamento alugado em Águas Claras. Sobre guarda compartilhada, sobre esperar Rafael explodir sozinho porque ele parece instável. Instável. Eu, o cara que trabalhava igual condenado para pagar aquela vida enquanto minha esposa construía uma saída pelas minhas costas. Então encontrei o áudio. Camila percebeu na hora e ficou desesperada de verdade pela primeira vez. Não escuta isso. Mas eu apertei play mesmo assim. E ouvi a voz da minha sogra, calma, quase aconselhando uma amiga. Filha, homem traído sempre perde a cabeça. Você grava tudo. Se ele gritar, melhor ainda. Isso ajuda muito quando pedir medida protetiva. Eu ouvi aquele áudio inteiro sem piscar. Minha sogra falava sobre advogado, sobre prints, sobre proteger a imagem da Camila, como se eu fosse algum criminoso prestes a atacar alguém. E o pior não era descobrir que minha esposa me traía. O pior era perceber que ela vinha preparando minha destruição com calma, junto da família dela, enquanto jantava comigo toda noite, perguntando se eu queria mais arroz. Camila tentou pegar o celular da minha mão. Você tá distorcendo tudo. Eu afastei o braço devagar, olhando para ela como se estivesse vendo uma desconhecida dentro da pele da mulher que eu amei por 12 anos. Há quanto tempo? Perguntei de novo.
Dessa vez ela respondeu. Desde novembro. Novembro, meu aniversário. O mês em que ela me deu um relógio gravado com "Pra sempre nós". Senti minhas pernas fraquejarem na hora. Renato ficou completamente pálido. Você falou que começou em março. Ela virou para ele irritada. Renato, cala a boca. E aí eu entendi. Ela tinha mentido até pro amante. Ele passou a mão no rosto, nervoso. Camila, você falou que ele era abusivo. Que vocês nem se tocavam mais. Ela explodiu. Porque você não entenderia se eu contasse tudo. Aquilo virou uma confusão absurda. Os dois discutindo versões diferentes da mesma mentira, enquanto eu estava no meio, tentando juntar os pedaços da minha própria vida. Foi quando ouvi Lara chorando no quarto. Fui até lá quase no automático. Minha filha estava sentada na cama, abraçada ao coelho de pelúcia, tremendo. Vocês vão brigar igual vovô e vovó? Aquela pergunta acabou comigo porque a família da Camila era um inferno escondido por foto de Natal sorrindo. O pai dela traiu a mãe durante anos. E a mãe ficou. Sempre ficou. Humilhada, amarga, manipuladora. E agora eu estava vendo o mesmo ciclo cair em cima da minha filha. Eu abracei Lara tentando segurar o choro, mas ela sussurrou uma coisa no meu ouvido que fez meu sangue congelar outra vez. Mamãe falou que, se você descobrisse, eu tinha que dizer que você assusta a gente. Eu me afastei devagar olhando para ela. Quando ela falou isso, Sema, Lara fungou. Semana passada. Ela disse que era um segredo de adulto. Naquele instante eu percebi que não existia limite. Camila estava preparando até nossa filha. Voltei para a sala segurando o celular dela. Os dois pararam de discutir quando me viram. Eu não gritei. Acho que isso assustou mais. Perguntei apenas: você treinou nossa filha para ter medo de mim? Camila perdeu a paciência de vez. Porque eu sabia que você faria exatamente esse show ridículo. Eu ri sem acreditar. Show. Você trouxe teu amante para dentro da nossa casa. Ela apontou para mim como se eu fosse o culpado. Porque você nunca me enxergou. Você só sabia trabalhar, controlar, cobrar. Renato ficou olhando para ela em choque. Acho que naquele momento até ele começou a perceber o tipo de pessoa com quem estava envolvido. Então o celular dela vibrou de novo. Dessa vez era uma notificação bancária. Pix recebido. 18.500. Marcelo Farias. Eu olhei para Camila. Renato olhou também. E pela expressão dele, aquele nome ele também não conhecia. O apartamento ficou em silêncio depois daquela notificação. Não silêncio de paz. Silêncio de acidente. Renato olhou primeiro para mim, depois para Camila, como se estivesse recalculando todos os últimos meses da vida dele. Quem é Marcelo? Ele perguntou devagar. Camila pegou o celular da minha mão finalmente, mas já era tarde. Eu tinha visto o gosto do valor. R$ 18.500. Não era presente. Não era pix de amigo rachando churrasco. Era dinheiro demais para ter explicação. Cliente do escritório, ela respondeu rápido demais. Renato deu uma risada seca. Você trabalha em escola infantil, Camila. Ela travou por meio segundo. Pequeno. Mas eu vi. E Renato viu também. A mentira veio logo depois. É pai de aluno. Só que o estrago já tinha sido feito. Pela primeira vez naquela noite, o amante dela parecia tão enganado quanto eu. Eu sentei no sofá porque minhas pernas já não aguentavam mais. Minha cabeça tentava ligar pontos enquanto Camila andava de um lado para o outro dizendo que nós dois estávamos paranoicos. Vocês transformam qualquer coisa em crime, ela repetia. Mas aí Renato puxou o próprio celular e mostrou uma conversa. Então por que você me mandou isso ontem? Ela tentou impedir, mas ele já tinha virado a tela para mim. Era uma mensagem dela enviada a 00 Mirenze. Relaxa, amor. O Marcelo resolveu tudo do apartamento. Logo a gente sai daquela prisão. Prisão. Ela a chamava nossa casa de prisão enquanto nossa filha dormia no quarto ao lado. Camila ficou completamente diferente naquele instante. A máscara caiu de vez. Quer saber? Sim, eu queria sair daquela vida. Ela apontou para mim. Você me sufocava. Eu balancei a cabeça sem acreditar. Eu trabalhava 12 horas por dia para sustentar tudo isso. Ela deu um sorriso torto, cruel. Exatamente. Você trabalhava. Só isso. Você nunca percebeu que eu já tinha ido embora faz tempo. Renato parecia devastado agora. Você disse que me amava. Ela virou para ele com frieza assustadora. E você acreditou? Aquilo deixou até o cara sem reação. E eu percebi uma coisa horrível. Camila não estava perdendo o controle. Ela só estava escolhendo qual personagem usar com cada um. Vítima comigo. Apaixonada com Renato.
Talvez outra pessoa completamente diferente com esse Marcelo. Então meu celular começou a tocar. Era Vinícius, meu amigo do financeiro da empresa, onde Camila trabalhava antes da escola. Eu quase não atendi, mas algo me empurrou. Rafa, eu não devia me meter nisso, ele falou nervoso. Mas você precisa olhar a conta conjunta agora. Meu coração disparou. Abri o aplicativo do banco ali mesmo. Saldo, 3.912. 2 dias antes havia mais de 140 mil. Eu levantei tão rápido que a sala girou. Você mexeu na nossa conta? Camila cruzou os braços, sem vergonha nenhuma agora. Metade é minha. Eu rolei o extrato tremendo e vi transferências picadas havia semanas. Pix pequenos, TEDs, saques, tudo indo para contas diferentes. Marcelo Farias aparecia várias vezes. Quem é esse homem? Eu perguntei quase sem voz. Camila soltou o ar devagar e finalmente disse a frase que transformou aquela traição em algo muito pior. Renato nunca foi o problema, Rafael. Ela olhou direto nos meus olhos. O Marcelo é advogado do meu verdadeiro namorado. Eu achei que já tinha sentido o pior tipo de dor naquela noite. Mas existe algo ainda mais destrutivo do que descobrir uma traição. É perceber que você nem conhecia a pessoa com quem dividia a cama. Quando Camila falou aquilo sobre o verdadeiro namorado, Renato deu 2 passos para trás como se tivesse levado um soco. Como assim? Ele perguntou, completamente perdido. Ela passou a mão no rosto, cansada, irritada por finalmente precisar dizer a verdade. Renato, você era divertido. Só isso. Marcelo resolve minha vida. Eu comecei a rir de novo. Não porque era engraçado. Porque minha mente não conseguia acompanhar a crueldade daquela mulher. Então você tinha 2 caras além de mim? Ela me olhou com desprezo. Pare a rir como se fosse inocente. Você vivia pro trabalho. Eu fiquei anos me sentindo invisível. Aquilo me feriu porque parte de mim ainda queria entender. Ainda queria encontrar lógica humana naquela destruição. Só que não havia lógica. Havia cálculo. Renato parecia destruído agora. Você me fez conhecer sua filha. Camila deu de ombros. E daí, Lara gostava de você. O jeito frio como ela falou aquilo fez meu estômago virar. Porque nossa filha não era mais uma pessoa naquela história. Era ferramenta. Peça emocional. Igual eu. Meu celular vibrou outra vez. Dessa vez era áudio da minha sogra. Camila tentou pegar o aparelho. Mas eu apertei play no viva voz mesmo. Filha, o Marcelo disse que já está quase saindo a liminar. Depois que o Rafael perder a cabeça, fica mais fácil tirar ele do apartamento e acelerar a guarda da Lara. Só cuidado com esse Renato. Homem emocionado estraga plano. A sala inteira congelou. Renato olhou para Camila como se finalmente estivesse vendo a verdade inteira. Plano? Ele parecia prestes a vomitar. Você estava usando todo mundo? Camila começou a gritar pela primeira vez. Porque ninguém nunca fez nada por mim sem eu precisar manipular. Vocês acham que eu ia continuar presa nessa vida medíocre? Ela apontou para mim. Apartamento financiado, escola parcelada, final de semana em shopping, eu merecia mais. E foi aí que tudo encaixou. As saídas repentinas, o salão toda semana, as viagens falsas para curso pedagógico, os novos vestidos, o dinheiro sumindo devagar da conta. Ela estava montando uma fuga havia meses, talvez anos, e eu bancando tudo sem perceber. Então Renato falou algo que fez o chão desaparecer debaixo de mim. Camila, o Marcelo é casado. Ela ficou quieta. Ele continuou agora olhando para mim. Eu conheço ele. Marcelo Farias não é advogado de namorado nenhum. Ele é sócio de um escritório em Goiânia. Casado. Rico. Meu peito apertou tão forte que achei que fosse cair. Renato respirou fundo antes de completar. Ela estava tentando engravidar dele. Eu senti meu corpo inteiro gelar. Camila fechou os olhos devagar, mas não negou. Não negou. Eu lembrei na hora do mês anterior, quando ela insistiu para eu fazer outro espermograma, só para acompanhar os hormônios. Lembrei dela reclamando quando o médico confirmou de novo minha infertilidade. Lembrei das vitaminas escondidas no armário do banheiro. E então a pior memória de todas atravessou minha cabeça. 2 semanas antes, ela apareceu chorando dizendo que a menstruação tinha atrasado e que talvez Deus tivesse feito um milagre. Milagre. Não era milagre. Ela só não sabia de quem seria o filho. Eu queria dizer que fui embora naquela hora. Mas a verdade é que fiquei olhando para Camila tentando encontrar qualquer traço da mulher que eu conheci. Alguma culpa, algum arrependimento, qualquer coisa humana.
Mas ela só parecia cansada de sustentar personagens diferentes ao mesmo tempo. Quando percebeu que ninguém mais acreditava nela, sentou no sofá e finalmente falou sem máscara nenhuma. Eu precisava sair daquela vida antes de envelhecer igual minha mãe. Ela disse olhando para o chão. Dependente, frustrada, presa a homem infiel. Eu quase perdi a cabeça ouvindo aquilo. Infiel? Você tá me traindo há meses. Ela levantou os olhos para mim pela primeira vez sem fingir fragilidade. Por que eu comecei a te odiar antes disso? Renato foi embora sem dizer mais nada. Saiu destruído, enganado igual eu. A porta fechou e ficou só nós dois naquele apartamento que eu nunca mais conseguiria chamar de lar. Lara dormia no quarto, sem imaginar que a infância dela tinha acabado naquela noite também. Eu perguntei a verdade inteira. E Camila contou. Marcelo era pai de uma criança da escola onde ela trabalhava. Rico, mais velho, dono de fazenda em Goiás, casado havia 20 anos. O caso começou quase um ano antes, numa festa de pais. Ele prometeu apartamento, viagens, uma vida de verdade. Só que Marcelo nunca quis largar a esposa. Então Camila montou outro plano, engravidar dele. Porque, segundo ela, homem rico só assume obrigação quando tem filho envolvido. Ela começou a esconder dinheiro da nossa conta meses antes. A sogra sabia de tudo. A irmã também. Renato apareceu depois, quando ela já estava desesperada porque Marcelo começou a se afastar. Ela usava Renato para provocar ciúme no outro e usava mim para sustentar a vida dela enquanto preparava a saída. Cada homem servia para uma função. E aí veio a parte que reescreveu minha vida inteira. Camila começou a chorar de verdade pela primeira vez quando falou da Lara. Eu precisava garantir a guarda. Meu coração afundou. Ela confessou que vinha gravando discussões escondida havia meses. Cortava trechos, tirava contexto, mandava para a mãe e para o advogado. Queria construir a imagem de marido instável antes de pedir separação. Mas então eu perguntei a única coisa que ainda faltava. E a Lara? Ela demorou para responder. Demorou demais. Então falou baixo. Eu nunca tive certeza absoluta. O mundo inteiro ficou mudo. Ela me contou que, anos atrás, pouco antes de eu fazer a vasectomia, já se envolvia com outro homem. Um professor da academia onde fazia funcional. Disse que as datas sempre ficaram confusas. Disse que preferiu acreditar que Lara era minha porque eu era o único que assumiria uma família de verdade. Naquela hora, eu entendi por que minha filha tinha olhos verdes quando nem eu nem Camila tínhamos. Entendi por que a sogra implicava toda vez que alguém dizia que Lara parecia comigo. Entendi por que Camila me olhava às vezes com culpa no meio de momentos felizes. A traição nunca começou em novembro. Nunca começou com Renato. Nunca começou com Marcelo. Eu estava vivendo dentro de uma mentira havia anos. Na manhã seguinte, fiz DNA. 2 semanas depois, sentado sozinho no estacionamento do laboratório em Taguatinga, recebi o resultado no e-mail. Probabilidade de paternidade é 0%. E o pior de tudo é que, mesmo depois da minha vida inteira desabar, a única coisa em que consegui pensar foi no desespero da Lara quando eu saí de casa sem conseguir olhar para ela.